Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Ive, onde ela responde as nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Eu estou questionando a própria definição de esquizofrenia, se a gente não precisa revisitar todos esses conceitos agora com a compreensão de, como você mesma disse, não existe uma diferença entre cá e lá. Eu acho que sim, a diferença está numa única coisa, na fragmentação da mente. Entende? Porque quando eu tenho uma experiência, mas a minha mente consegue não fragmentar, ou seja, eu consigo viver na realidade que eu estou, sem fragmentar, certo? Então eu não estou esquizofrênica. Quando a sua mente quebra, porque você não consegue mais, vamos dizer assim, definir o que é realidade e o que não é realidade, e você começa, vamos dizer assim, entrar em sofrimento psicológico, emocional, aí que é o problema. Porque assim, olha, a doença psiquiátrica, eu até nem gosto de falar doença psiquiátrica, eu gosto de falar transtorno psiquiátrico. O transtorno psiquiátrico, para ser classificado como transtorno, ele tem que causar sofrimento. Está nos códigos de definição, no código de definição de todo transtorno psiquiátrico, está lá essa questão. Causa sofrimento para a pessoa? Sim. Então, você não tem como fazer nenhum diagnóstico de transtorno psiquiátrico, sendo que não haja sofrimento para essa pessoa. É muito interessante isso que você fala, porque na prática, isso tem som e cor de verdade, porque eu via o que meu irmão sofria, tá? Só que, assim como ele escutava, eu conheci outras pessoas que escutavam e que não tinham esse sofrimento. Mas o que eu fico pensando é naquela sua segunda experiência, em que você sentiu que você se deslocou desse corpo biológico animal. Então isso me faz pensar o seguinte, que assim como não existe uma diferença entre cá e lá, são fusões, são passagens gradativas, eu sinto que a diferença entre uma situação de sofrimento e de um não sofrimento também pode ter esses vários graus, de tal forma que talvez eu me pergunto se a gente não deveria olhar para esses transtornos, e agora eu pergunto a você, com essa sua experiência, se não vale a pena a própria medicina reolhar para tudo isso a partir de uma existência que vai além da matéria, muito além da matéria, e não classificar isso como simplesmente uma doença que parece vinculada ou a um corpo físico ou a um corpo mental, onde não existe a compreensão de que nós somos uma consciência. Com certeza, Carlos. A medicina, e isso porque eu li, tá, alguns relatos de médicos que passaram por EQM. E eles falam que o que acontece? A ciência, né, muitos cientistas, desde físicos, desde químicos, desde médicos e outros, né, estão abertos, vamos dizer, a essa nova ciência. Uma ciência que inclui o que não é conhecido do nosso passado, da física, dessa coisa na caixinha, né? Que é o certo, vamos dizer assim.
A física é a física quântica, que o Einstein identificou, mas que fica todo mundo meio sem saber o que é. Aí a gente tem a física de Newton, que durante muito tempo era o que era a verdade. Então, em cima disso, essa é a verdade. Então, tudo é essa verdade. Então, a nossa ciência, ela foi a partir dessa ciência newtoniana. Então, quando vem Einstein e outros cientistas e falam, beleza, quase que o corpo humano, ele é feito quase que todo de ar. Aí você tem que desconstruir um monte de coisa. Aí a ciência fica um pouco cambeta. Então, ela tá, vamos dizer assim, um pouco perdida. Eu sinto que ainda está um pouco perdida para fazer essa reavaliação. O que eu posso falar da psiquiatria é que nós já aprendemos que existem níveis e níveis nos transtornos. Todos os transtornos a gente pode classificar como um grau leve para moderado, um grau moderado grave, um grau grave, certo? Por quê? Porque tem mesmo a esquizofrenia. Existe esquizofrenia que a pessoa vive bem. Ela quase que é normal, ela toma pouquíssima medicação e consegue viver normalmente. E existe aquela esquizofrenia que a pessoa realmente ela não consegue distinguir nada da realidade. Então, até mesmo a esquizofrenia, que é a doença mais grave da psiquiatria, também existe os graus, né? O que eu realmente acredito é nessa fragmentação da mente. Tipo assim, você consegue, vamos dizer assim, fazer uma percepção sem fragmentar sua mente, ou se você não consegue. Então, mas como que a ciência vai trabalhar a partir disso? Eu vou ser honesta, eu não sei, tá? O que eu sei é que existem trabalhos sendo feitos nesse sentido. Existem muitos cientistas trabalhando a nível de ciência quântica, a nível de medicina quântica, a nível de medicina energética, e que estão trazendo muitos conhecimentos. Eu acho maravilhoso. Aliás, eu tenho uma gratidão enorme pela medicina, porque foram os médicos que perceberam a existência das EQMs, porque as pessoas passaram a relatar essas experiências quando voltavam num ambiente em que estavam anestesiados, relatavam como que tinha sido a cirurgia. Então, muito obrigado aos médicos, e que bom que também na psiquiatria, em vários lugares, se está revendo a forma da gente entender tudo isso, porque de fato tudo leva a crer que é muito diferente do que a gente pensava há um certo tempo. Sim, e aí eu vou citar o Jung, porque o que acontece? O Jung, ele é um médico psiquiatra, que ele nem é desse tempo, ele já faleceu, e ele tinha uma percepção que era magnífica, né? E eu me lembro de uma entrevista que ele deu, quando ele já estava mais idoso, e eu fiquei extasiada com a resposta dele, que o entrevistador virou para ele e falou assim, você acredita em Deus? E ele virou para o entrevistador e falou, não, eu conheço Deus. Eu achei isso fabuloso. Vale a pena a gente falar aqui sobre o Jung, que ele teve uma experiência de quase morte em 1943, se não me engano, ou 46. Ele só não deu esse nome, está no último livro dele, no capítulo Visões, porque não existia esse nome, foi criado em 1976, no livro do Raymond Moody. Mas é muito interessante que ele descreve nesse livro como eram vários países, de uma visão que, nessa época, a gente não tinha saído ainda do planeta. E ele também falou de voltar a viver nesse sistema de caixas. Ele dizia que as habitações aqui no planeta ele chamava de caixas. Então, foi uma lembrança muito boa que você teve sobre o Jung. E eu já engato uma nova pergunta, que é... Você falou que nunca tinha feito
meditação antes, nada disso, e de repente você tem essa experiência. Aí foi falado para você, ou através de telepatia, durante a experiência, para você contar, né? Eu pergunto então, você chega a concluir que essas experiências hoje em dia estão sendo causadas, a sua própria, você sente que ela foi causada? Eu penso assim, tá? Eu acho que existe uma parte que é da pessoa. Ela tem que estar aberta. Ela tem que estar, vamos dizer assim, não esperando algo. Porque a partir do momento em que você espera chegar em algum lugar, a sua mente, ela cria aquele lugar. Então, não acontece algo de novo. Por isso que eu acho que é muito mais frequente a EQM do que uma experiência que nem essa, a não ser dos grandes meditadores aí, que não sei, que eles conseguem fazer esse tipo de experiência. Por quê? Porque as EQMs a pessoa sai, né? Então ela sai do sistema de caixinha, né? E pode ter essa expansão de consciência. Mas, lucidamente, ter isso, se você quer ter essa experiência, fica mais difícil. Porque é como se você quisesse trazer com um olho do seu passado. Eu acho que eu estou querendo dizer uma outra coisa, não causada por você, sim causada por seres fora daqui que estejam eventualmente achando que nós precisamos saber mais sobre o que de fato somos. Sim, tenho certeza disso. Porque quando eu fui, né, e eu me dissolvi, certo? No todo. Mas o todo era composto de muitos. E aquele amor, que eu experienciava, ali não existia corpos, tá? Não existia corpos. Se eu te falar, eu vi um corpo XY, não existia corpos. Porém, aquele amor, ele irradiava. E ele irradiava, eu acredito, não só para o planeta Terra, mas para todo o universo, porque era muito poderoso. Então, eu sabia, de alguma forma, que aquele todo estava emanando aquele amor para todos os lugares. Então, ali, eu vou colocar aquela rede imensa de amor que existia, ela estava, eu não sei te falar, ela era infinita, mas ela emanava, porque era muito potente. Ela era mais potente do que qualquer bomba nuclear que você possa imaginar. Então, imagina se existia esse amor, que é de muitos, no Uno, esse amor, ele quer o tempo inteiro abarcar. E se ele quer abarcar, ele quer ajudar. Porque, como eu falei, não tem como você ir numa experiência dessa, como aconteceu uma experiência dessa, e não voltar e não querer ajudar. Não tem. É impossível. Você relaciona isso, essa ação dessas existências fora daqui que querem abarcar, conforme você fala, alguma preocupação com o momento atual que estamos vivendo? Sim, parece que a inconsciência está imperando. Porque eu olho para a Terra, e eu fico impressionada com o nível de inconsciência das pessoas. Eu falo mesmo na minha profissão, a saúde mental, os psiquiatras, os psicólogos e até mesmo outros tipos de terapeutas, tá? Estão sendo muito procurados porque as pessoas estão em grande sofrimento. Seja mental, seja de compreender a vida. E eles estão procurando ajuda. Isso tem aumentado muito. Para você ter uma ideia, Carlos, a minha especialidade, a psiquiatria, há um tempo atrás, as pessoas achavam que nós éramos médicos de loucos. Hoje, eu posso te afirmar
que 90%, 95% da minha agenda, eu não tenho nenhum louco. É a coisa mais rara do mundo eu tratar um esquizofrênico. A maior parte das pessoas estão chegando porque elas estão em sofrimento mental. Mas não é um sofrimento que eu possa classificar como esquizofrenia. É um sofrimento de depressão. A depressão está imperando. Ansiedade. Meu Deus, o nível de ansiedade é algo assim que é inimaginável, certo? E eu olhando para as atitudes dos nossos governantes no mundo inteiro, eu fico abismada. Parece que não existe a menor percepção de que estamos ligados um ao outro, né? Sim. A individualidade impera. Só existe a individualidade. É a sensação que dá, né? Exato. Exatamente. Então, me parece que o amor, o todo, né, está grandemente preocupado em que mais e mais pessoas, eu vou falar aqui, acordar, tá? Acordem dessa individualidade e seja capaz de se reunir a esse todo. Você falou num certo momento que as células estavam numa nota só, estavam na mesma sintonia. Principalmente quando a energia chegou até o pescoço, você falou isso. Foi quando você ouviu o OM. Isso me lembra o seguinte: se você tiver um violão ao lado e você, por exemplo, espirrar perto de um violão, na hora que sumiu o espirro, eu falo espirro porque é um som alto e rápido, alguma nota do violão vai reverberar. Ela vai tocar sozinha, porque, na verdade, nada está separado de nada, né? Você solta um som aqui, ele vibra por todo o universo. Então, quando você fala que as células estão numa nota só, eu pergunto se você sente que essas células abarcavam o que estava além do seu corpo também. Uma onda. Você me conversando comigo agora, a sensação que eu tenho aqui, uma entrou e por, vamos dizer assim, ressonância, as outras foram entrando. Agora que você vai falando, né? Então parece que uma pegou e por ressonância todas as outras entraram nessa harmonia, até que todas ficaram harmônicas. E foi magnífico o OM, sério, eu me emociono de lembrar daquele OM. Se não me engano, o Dr. Eben Alexander, no livro dele, Uma Prova do Céu, se não me engano, é neste livro, posso estar enganado, mas ou é nesse ou é no do George Rich, chamado Return from Tomorrow, ele fala desse OM, que ele escutou quando estava no lugar mais profundo que ele poderia estar, mais original que ele poderia estar. Então, com certeza foi de um médico que escutei, e eu acho que foi dele, do Dr. Eben Alexander. Você falar também células numa nota só me faz lembrar de uma pessoa que deu uma entrevista, mas depois ela pediu para não ser publicada, mas não foi só ela, que ela enxergava. Não é que ela enxergava células, ela enxergava como se o corpo fosse feito de micropartículas e ela enxergava essa retícula de partículas e que eram todas iguais, as do corpo, as dos animais, como cachorro, gato, das plantas, das pedras e do ar. Tudo era feito de partículas, de micropartículas, que podemos, numa outra leitura, falar que de ondas também, tá? Mas o que ela disse é que o que diferencia essas partículas, o corpo humano do corpo do animal, da planta, é a vibração. Como se no corpo vibrassem mais rápido, como se nos animais um pouco menos, nas plantas um pouco menos, mas todas eram feitas da mesma coisa.
Isso faz muito sentido para um físico, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar num elétron, todos os elétrons são iguais. Os que estão no seu corpo, no meu, nessa tela de monitor, no microfone, no fone de ouvido, o que muda é a organização. Eu queria saber se você quer fazer algum comentário sobre esse meu comentário a partir da sua percepção das células. Adorei a pergunta, porque o que acontece, né, da vibração. Em todo a minha, vamos dizer assim, experiência, o que eu percebia é que existia uma aceleração da vibração. Então, quando essa célula começa e vai por ressonância, vamos chamar por ressonância, as outras também vão, elas aceleram, tá? Elas aceleram, elas entram num nível vibratório maior. E aqui eu quero contar uma coisa que eu acho muito interessante, que foi, eu estava no YouTube e eu vi uma pessoa, foi uma entrevista que eu vi, e eu achei muito legal e resolvi fazer. Ela mexe com radioestesia, e ela falou que era muito fácil medir o nível vibracional do seu corpo. Como eu tinha tido essa experiência, eu sabia que a vibração tinha aumentado, eu falei, eu vou medir a minha vibração. Então, eu comprei lá o peão, né, é um peão de madeira, que não tem nada de metal, e existe uma tabelinha que você faz. E eu fiz. E a minha vibração foi 500. Quando eu fui ler 500, a vibração é a vibração do amor. E eu falei, não, mas deve ser uma coincidência. Eu vou medir de novo. E é o que eu posso te afirmar, qualquer dia que eu meça, qualquer momento que eu meça, é sempre a mesma vibração. Então, não é algo que eu possa, vamos dizer assim, mentalmente alterar. Porém, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu canto. Eu não canto profissionalmente, tá? Mas eu canto, eu gosto muito de cantar. E num desses dias, eu cantei Ave Maria. E o que aconteceu? Depois que eu tinha cantado Ave Maria, eu percebi que eu tenho essa capacidade, tá? Depois dessa experiência, eu tenho essa capacidade. Eu consigo sentir que parece que minhas células estão vibrando com uma frequência mais alta. E eu percebi isso. E eu falei, eu vou medir. E quando eu medi, a vibração estava 1000. Não. Aí eu falei, vou fazer uma experiência amanhã cedo. Eu vou pegar e vou medir minha vibração basal amanhã. E quando eu medi, estava novamente em 500. Então, aí eu fiz várias vezes que eu cantei. E aconteceu sempre a mesma coisa. Todas as vezes que eu cantava, a minha vibração subia para 1000. E todas as vezes, depois no dia seguinte, ela baixava para 500. Então, eu fiquei assim, pensando numa coisa que é um ditado popular, que vem dos antigos e que eu acho que tá certíssimo. Quem canta, os males espanta. É interessante. Meu pai era muito ligado à música e ele gostava de falar que a música, sem querer dizer nada, diz tudo. E é muito interessante também que algumas experiências relatam, notadamente num percurso do que seria um túnel, nas experiências em que surge esse túnel ou esse caminho, de escutarem música, sabe, corais. É muito comum coral, muito comum. É comum ter ouvido como se fossem vozes de crianças. Então, a música ela está bastante presente nas experiências. Ainda nessa questão do canto que você fala, da transformação, vale a pena a gente falar de um japonês chamado Masaru Emoto, que ele tinha um livro chamado Mensagens da Água, não sei se você conheceu. Não conheço, mas a água tem mensagem, ela mandou para mim. Ela falou comigo. É um livro, eu tenho esse livro desde 1992, uma pessoa me trouxe do Japão esse livro. É impressionante, porque o que ele faz? Ele pega
2 amostras de água e expõe essa água a diferentes sentimentos, que podem ser músicas diferentes, uma música agressiva e uma música amorosa, digamos assim, palavras diferentes numa escrita e grudada por uma fita crepe no tubo de ensaio, palavras diferentes, vários tipos de sentimentos opostos, digamos assim, para facilitar o entendimento. E aí, o que ele faz? Ele pega uma amostra dessa água, coloca embaixo de um microscópio, numa situação, num ambiente 5 graus abaixo de zero, tá? Inclusive a pessoa tá, eu tenho no livro, mostra a pessoa toda encapotada, porque ela está olhando através do microscópio, e ele vai vendo de que forma essa água vai se solidificar, porque está numa situação abaixo de zero. E o que acontece? É impressionante como muda a forma de solidificação da água, de cristalização da água, dependendo da emoção que ela tenha recebido. Então, isso está totalmente em conformidade com o que você falou. Também vale a pena falar o seguinte, que a Miriam Lima, uma pessoa que nós entrevistamos muito no início do canal, ela diz que quando ela chegou nesse outro lugar, ela recebeu boas-vindas da relva, da árvore, dizendo, seja bem-vinda. É interessante que agora o que você está falando é aqui, você sentiu isso aqui, o que mostra de novo que não existe o lá e o aqui. Exato. Você falou que você chegou em algum lugar que era o amor universal. Você tinha algum tipo de visão? Não. Nenhuma visão. O que você via? Só um preto, branco? Não existia o conceito de visão? Não existia o conceito de visão, tá? Eu tinha impressão, porque eu estava totalmente dissolvida, tá? Eu tinha impressão que era algo róseo, mas era uma impressão. Por isso, quando eu falo, se eu te falar que eu vi, mas eu sabia que eu estava em algo muito grande, muito extenso, que eu pertencia a algo muito extenso. Sabe, pensando aqui agora que você está falando, e lembrando, porque eu consigo me lembrar, a gente nunca esquece esse tipo de coisa, a sensação é que parece que a gente está no universo, tipo, solto no universo, junto, solto, sem nenhum tipo de caixinha, nem mesmo planeta, nem mesmo nada. É um nada que ao mesmo tempo é um tudo. É um nada que ao mesmo tempo é a Terra. Não, eu sabia que eu não estava na Terra. Eu sabia que era muito maior. Mas então é como se você estivesse num nível acima, você diria isso? Nesse momento? Não, eu não gosto de falar essa palavra, nem acima, nem abaixo. Eu não gosto de fazer esses tipos de comparações, tá? Eu prefiro falar de percepções. Eu me percebia em um local que era muito, muito grande, que a Terra não caberia. Então, era percepção, essa percepção de muito grande. Como é que a Terra existe em relação a esta percepção, a esse lugar onde você estava? Pequena. Mas ela não é filha daquilo tudo? Ela pertence àquilo tudo. É aí que está o ponto. O tempo inteiro da minha percepção não tem separação. A Terra pertence àquilo tudo, entende? Todos nós pertencemos ao todo. Ou seja, todos nós somos ligados, apesar de não darmos um menor sinal de que estamos conscientes disso. Exatamente. Então, a Terra pertence ali também. Eu só queria deixar claro que era maior, ilimitado, certo? Não tem o símbolo do infinito? Então, é o infinito. Eu estava no infinito.
Eu estava dissolvida no infinito. E o infinito era puro amor. Naquele momento você se sentia parte do infinito. Certeza absoluta. E você tinha naquele momento o conhecimento do infinito? Não, eu nunca nem tinha pensado. Porque, como eu te falei, vamos dizer assim, não era um assunto que eu tivesse tido contato. Mas você poderia sentir que naquele instante você sabia de tudo, todas as suas perguntas estavam respondidas, mesmo que você não as tivesse feito. É nesse sentido que eu pergunto. Não tinha perguntas a ser respondidas. Não tinha. Ali não tinha pergunta nenhuma. Tudo estava respondido. Tudo era sabido. Teve uma pessoa muito querida que deu uma entrevista, mas ela pediu para retirar. Ela disse que, na experiência, ela se sentiu diluindo na luz. Uhum. Você falou como se você se dissolvesse no amor. Eu fico tentando entender amor e luz, luz e amor. Que ligação existe? Eu penso que essa luz seria a percepção. Quanto mais você percebe, mais você se dissolve no amor. Então, a luz, eu acho que é uma forma de reconhecer, porque quando a gente está, vamos dizer aqui, na Terra, estou aqui na minha casa, está tudo escuro, certo? Quando eu estou no escuro, eu não percebo nada. E quando eu ligo a luz, eu percebo um monte de coisa. Então, eu acredito que luz aí seria algo como perceber. A percepção enriquece, ela aumenta a nossa experiência. Então, eu acho que luz é nesse sentido, de perceber o amor como luz, é como se a gente tivesse se dado conta dele. Ele não deixou de existir. Ele continua existindo, apesar de a gente estar aqui na forma humana, ele existe continuamente. Então, voltando, o Jung teve a experiência dele lá em 1942, você falou? A experiência dele, ele teve do amor. Um monte de EQMs, que aqui foi ao canal, a experiência, o canal acho que é de 2017, né? Ou seja, tem pessoas que estão tendo experiências do amor continuamente. Então, o amor, me parece que esse amor, ele é atemporal. Ele não tem tempo, ele não tem espaço, vamos dizer assim. Se ele é atemporal, a questão é a gente percebê-lo. E quando eu acho que a luz aí, jogar um facho de luz aí, e o amor ser a luz, seria a percepção do amor. Então, acaba que a gente pode classificar o amor como iluminado, porque quando você acaba percebendo ele, é como se ele entrasse, como se fosse um foco de luz que tivesse chegado nele. Deve ser por aí, uma vez que também, se a gente pensar aí nos conceitos lá da Índia, dos hindus, que eles têm, né, dos grandes mestres, eles falam de iluminação. Se não me engano, até de Buda, né? O Buda fala nirvana, que é a iluminação. Então, você diz que num certo momento você sabia que tinha que voltar. Isso antes de você, inclusive, escutar telepaticamente, é isso que você é, volte, fale com sua filha e distribua isso que você está percebendo. uhum. É interessante você sentir antes de escutar, porque me faz pensar no que já foi dito em outras vezes, que é que a porta abre do lado de cá. Eles estão sempre à nossa disposição, porém sempre aguardando que nós peçamos. Não precisamos pedir. A porta está aberta sempre. Nós só precisamos perceber. Mas tem uns fatos muito interessantes, e aí eu quero contar, que é uma coisa muito interessante, que eu até tinha comentado com você aquela vez que a gente entrou em contato, que existe alguns momentos que eu falo que são momentos que parece que anjos entram em nossa vida, né? Então, as percepções. E eu falo que existem duas capacidades do ser humano que ele pouca dá atenção, que é a intuição e a percepção. Então, o meu filho, quando ele estava com 5 anos de idade, o meu caçula, ele uma vez chegou para mim e falou: mãe, o que é Deus? Eu não sabia dar essa definição para ele. Então, eu virei para ele e devolvi a pergunta.
Eu não ia mentir para ele, eu não ia criar um Deus para responder para ele. Então eu falei, Augusto, faz o seguinte, você vai lá no seu quartinho, vai pensar um pouquinho sobre o assunto, e depois você volta e a gente vai conversar sobre esse assunto, pode ser? Ele falou, pode, mãe. Então ele foi, passou-se 4 horas. Ele não ficou 4 horas no quartinho dele, mas se passou 4 horas, e ele voltou. Ele falou, mãe, eu sei o que é Deus. Quando ele falou isso comigo, eu falei, sério? Ele falou, sério, mãe. Eu falei, então divide comigo o que é Deus. Ele falou, mãe, Deus é o seguinte, você tem que imaginar que a Terra é um palco, que Deus é o diretor e nós somos os atores. Então, quando a gente nasce, a gente personifica um papel e a gente experiencia. E depois, quando a gente morre, a gente volta lá com ele. E eu fiquei abobada, porque meu filho só tinha 5 anos. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei hoje, porque eu já vi, hoje, na atualidade, tá? Que tem parece que outras pessoas tiveram esse mesmo conceito. Então, isso tem saído. Mas naquela época, que ele tinha só 5 anos, era 2005. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei muito extasiada com o que ele me falou, e eu fui muito humilde. Eu falei, Gu, eu não tenho nenhum conceito de Deus que chegue perto da riqueza do que você está me falando. Certo? Então, ele me deu um conceito, e aqui é muito interessante, porque ele me deu a experiência dele, era a experiência dele, não era minha. Então, ele me deu um conceito que eu achei lindo, mas não era minha. Então, eu não conseguia compreender a profundidade do que ele estava me falando. Hoje eu compreendo. Então, hoje eu entendo que nós assumimos, à medida que a gente vai crescendo, a gente assume vários personagens. Por quê? Porque a gente é mãe, ou pai, esposo, esposa, profissional. Então, esses são os papéis que a gente assume. É interessante que eu fiz uma entrevista com o Vinícius, que teve uma experiência em que surgiu uma amiga dele, que já tinha falecido, que veio para dizer a ele o que era, que existia depois. Né? E ela o levou até um teatro. Levou até um teatro. Eu não vi essa experiência, não vi essa entrevista, não. Não, mas é um pouco diferente, mas lembra alguma coisa. E falou, quando você vive aqui, é assim, a cortina se abriu e apareceu o planeta Terra, redondinho ali, só o planeta Terra. Quando você morre, é assim. Aí acenderam outras luzes, apareceu um monte de outra coisa. Né? Mas não deixa de lembrar um pouco o que você falou. Muito interessante, né? E veio do meu filho de 5 anos, que eu acho que a criança, como eu te falei, ela é inocente, então ela não tem as amarras que a gente vai construindo ao longo da vida. Também, por outro lado, várias correntes filosóficas ou não, como a antroposofia, diz que a vida é dividida em setênios e que nos primeiros 7 anos ainda existe uma forte ligação daqui com lá, digamos assim. Nesse sentido, eu fico me perguntando, será que alguém disse isso para o seu filho? Eu não sei te falar. Ele, inclusive, hoje, ele não se lembra. Ele não se lembra. Eu conto para ele, mas ele não se lembra disso. Então, assim, eu não sei se existe essa diferença do daqui para o lá, porque foi tão fácil. Imagina uma criança de 5 anos falando isso com uma facilidade impressionante. Eu não... Entende? Para mim, eu olhava para aquilo ali extasiada, mas para ele, tipo assim, ó, coisa mais fácil do mundo é isso e tá tudo certo. Quando eu vejo a frase que foi dita a você, é isso que você é, eu vou dividir a frase em pedaços. É isso que você é, me parece explicar para você por que você está vivenciando isso. Sim. Então, você é esse amor. Sim. Inclusive medido. Inclusive medido. Na rádio esse dia. É uma mensagem que é para todos nós, talvez? Eu acredito que eu vi em alguma de suas entrevistas alguém falar isso. Que todos nós que estamos aqui
somos puro amor. Eu não sei quem falou, tá? Mas eu tenho quase certeza que essa pessoa que teve uma EQM falou que todos os seres humanos é puro amor. Só não tem consciência. Então, é isso. Na hora que essa frase continua e fala, volte, fale com sua filha, mostra o quanto toda essa sua vida está sendo acompanhada de perto, no detalhe. Não existe lá nem cá. Ao mesmo tempo, o final da frase que fala e distribua isso que você está percebendo parece uma atenção ao momento do planeta. Sim, porque o planeta está extremamente individualista. Depois você fala que você voltou para o corpo num processo lento, sem sofrimento, nada, mas você falou de uma adaptação ao corpo. O que é uma adaptação ao corpo? Porque quando eu estava próximo ao corpo, eu ainda estava expandida. Então, vamos dizer assim, eu percebia que o meu corpo era maior, o meu corpo que estava expandido era maior do que o corpo que estava ali. Então, eu tive que ir me retraindo para chegar nesse local. Era perceptível o quanto é aumentado. Algumas pessoas dizem em entrevistas e fora delas, como se o que fosse materializado dentro desse corpo humano é uma parte do seu ser e como se essa parte maior permanecesse fora daqui e houvesse até, sem a gente perceber, uma ligação entre esse pequeno e esse grande. Isso faz algum sentido para você? Não, para mim o sentido que faz é que o nosso corpo, ele diminui a nossa capacidade de percepção. É como se ele fosse uma caixinha. Você lembra do Jung, que falava, vou ter que voltar para a caixinha? Então, a caixinha em termos de casa, a caixinha em termos de corpo. Porque a nossa expansão expandida, né, ela traz a questão da percepção e intuição muito forte. E os nossos sentidos, que é a visão, que é o olfato, que é a audição, né, eles são muito importantes, mas claramente existe essa questão da intuição e da percepção que a gente não usa. A gente usa mais esse sentido. Pode ser que, e aí eu não sei, tá? Pode ser que se a gente pegar essa nossa intuição, pegar essa nossa percepção, pode ser que o corpo deixe de ser um empecilho. O Dr. Eben Alexander, no livro Uma Prova do Céu, ele fala, e não é uma conclusão dele, ele traz de outro autor, que teria dito que o nosso cérebro, o cérebro do corpo humano, seria uma espécie de redutor que nos afasta da compreensão total que poderíamos ter, e essa diminuição é como se ela fosse necessária para nós aprendermos o que viemos aprender aqui. Isso faz sentido para você? Faz, e isso tem a ver com a mensagem que eu quero deixar aqui, tá? Que é a mensagem de que nós temos uma compreensão muito reduzida do que é o amor, do que é o todo, porque a gente não se abre, porque a gente fica, vamos dizer assim, preso nos nossos personagens, na nossa personalidade, certo? E a gente precisa, através da experiência, aprender a expandir a nossa consciência. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que eu fui lá e voltei, e que não existe nem lá nem aqui, né, a minha compreensão, ela aumentou muito de tudo. Mas, se eu não tivesse disposta, se eu não chegasse no ponto em que eu virei e falei, eu não tenho solução para isso, que foi o ponto em que eu falei, não tem mais como eu resolver isso. E eu cheguei a vamos dizer assim, a essa consciência de que eu não tinha. A minha mente racional, tá? A minha mente intelectual não tinha resposta para o meu problema. E como não tinha, eu falei, não tenho resposta. Não vou mais procurar. Certo? E quando eu decidi não mais procurar, veio a resposta.
Então, assim, quanto mais a gente está dentro do nosso sofrimento emocional, mais, vamos dizer assim, a gente entra num túnel escuro. Menor é a nossa capacidade de percepção. E aí que tá. O outro, né? Quando eu falo assim, o outro que faz parte de nós mesmos, por exemplo, eu e você, eu e conversando com uma outra pessoa, não tem como eu influenciar uma pessoa. Eu não posso fazer com que o outro modifique. Eu não posso entrar na cabeça dele e falar, olha, fulano, veja bem, você está enxergando de uma maneira muito restrita. Deixa eu entrar aqui e aumentar essa forma que você está vendo. Não existe, existe o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, por causa desse amor, porque o todo é amor, e o todo nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é escolher. E pra gente ser muito inteligente, a gente tem que escolher entre ficar nos sentidos que nós temos aqui, que é a divisão, que é a audição, que é o olfato, o tato, ou escolher seguir outras coisas, que é intuição e percepção. É a gente dar oportunidade. Eu quero te contar aqui uma história que não tem nada a ver, aconteceu há muito tempo atrás, na verdade aconteceu em 1999, certo? Era aniversário da minha filha, de 8 anos. E eu tinha resolvido fazer eu morava em Belo Horizonte, eu sou mineira, inclusive, e eu morava em Belo Horizonte, e eu resolvi fazer um aniversário dela no McDonald's. Era moda naquela época. Só que o que aconteceu? Quando foi chegando próximo de eu ir pra lá, né, me veio uma coisa que eu falei, meu Deus, eu preciso ir comprar um buquê de flores pra Yolanda, que é a avó da Natália, a minha filha. Porque eu preciso mostrar pra ela que eu amo muito ela. E isso era uma coisa do tipo assim, que tomou todo o meu sentimento. Eu não entendia o porquê, mas eu resolvi fazer. Então, e não podia ser um buquê qualquer, tinha que ser um buquê especial. Então eu fui em várias floriculturas. Consequência, eu cheguei atrasada no aniversário da minha filha. E a primeira pessoa que eu procurei quando eu cheguei no McDonald's não foi a minha filha. Foi a Yolanda, que é a avó da minha filha, que era a avó da minha filha. E eu cheguei, abracei-a, entreguei o buquê e falei, isso é para expressar o amor que eu tenho por você. Eu não sei porquê, mas hoje eu tenho que te afirmar isso. Ela morreu uma semana depois. Ela estava absolutamente saudável no dia que eu falei isso para ela. Sem nada. E ela morreu uma semana depois. Então, assim, o que é isso? Intuição. Eu não questionei. Eu obedeci a minha intuição. A intuição seria talvez uma comunicação com o todo, onde de uma forma mágica você sabe sem saber que sabe? Não, eu tive essa questão, eu fui olhar o que significa a palavra intuição. E vem do latim e significa olhar dentro. Olhar dentro. Dentro dos seus sentimentos. Olhar dentro de você. E esse você é a sua essência. Então eu obedeci a um comando da minha essência que está conectada com a essência do todo. Então, a mensagem que veio do todo veio pela minha essência, porque eu estou o tempo inteiro conectada. Então, a porta realmente está aberta. Se a gente decide deixar ela aberta e deixar fluir as comunicações, é nós que decidimos. Eles mandaram uma comunicação para mim, certo? E eu obedeci. Você disse que você voltou de lá com um pedacinho de lá. Eu pergunto, esse pedacinho vai além da lembrança? Você falou nos sentidos que temos aqui. Eu quero saber, os seus sentidos mudaram? Você percebe o sentimento de alguém que chega triste ou mal intencionado ou qualquer outra coisa perto de você, por exemplo? Eu consigo perceber uma pessoa, assim, eu consigo perceber a energia da pessoa. Eu consigo perceber
profundamente pela voz da pessoa, se ela está triste, se alguma coisa aconteceu. De uma forma que você não percebia antes. Vamos dizer amplificado. Bem amplificado, muito amplificado, tá? E uma outra coisa que também aconteceu você lembra que eu te falei que eu nunca tinha tentado entrar em processo meditativo? Eu nunca tinha feito nada, nenhum curso de meditação, nunca tentei? Pois é, eu consigo fazer isso com a maior facilidade. Eu simplesmente, em qualquer lugar que eu estiver, eu não preciso nem fazer respiração agora. Eu só fecho os olhos e me conecto. Simples. Isso quer dizer que você já voltou para aquele lugar? Não é que eu voltei para aquele lugar, eu nunca nem tentei, sabe? É tão grande a conexão que existe com lá, e sabendo que o lá e o aqui também está conectado, que não tem, assim, necessidade, vamos dizer assim, todas as respostas foram respondidas. Então, eu estou aqui. Se eu estou aqui ainda, eu tenho uma missão a cumprir. Mas quando você vai nesse processo meditativo fácil, digamos assim, você vai para onde? O que acontece? Eu me sinto conectada. É que quando isso acontece, eu entro em processo meditativo, tipo assim, facílimo, mas eu não estou procurando nenhuma resposta. Essa questão. Eu nunca estou procurando resposta para absolutamente nada, certo? Então, quando eu vou, eu só me conecto. Então você só está numa vibração. Só estou naquela vibração. E voltou a escutar o OM? Não, eu nunca mais. Minto. Eu não cheguei a escutar o OM. Porém, todas as vezes que o meu estado energético aumenta, eu ouço. Você lembra que eu te falei? Eu sei quando a minha energia está aumentada? Eu ouço. Não é o OM, mas eu ouço. Quando você canta? Não, eu ouço que a minha energia aumentou. Eu sei porque eu ouço o estado vibracional. Eu não sei te explicar, mas eu ouço. Você não sabe reproduzir. Como que você escreveria esse som? Não, mas ele é harmônico. Não incomoda em nada. Ele não é um zumbido. Da mesma forma, quando chega alguém muito alterado ou quando você percebe um ambiente de raiva ou de confronto, você escuta a vibração? Eu sinto e eu imediatamente, eu sei que eu preciso estar nesse lugar, eu preciso ir lá, e se tiver alguma coisa, por exemplo, outro dia no meu consultório tinha uma pessoa, uma senhora, que ela estava muito, assim, indignada, muito brava. E ela cismou com a secretária. Então, ela queria que ela achou que a secretária não tinha compreendido, tinha achado que ela estava mentindo. Então, ela ficou num estado assim, que eu falei, gente, essa pessoa vai ter um infarto daqui a pouco. E, então, o que eu fiz? Eu chamei-a para o consultório, eu conversei com ela muito calmamente, eu tenho essa capacidade de ir acalmando a pessoa. E fui conversando com ele, e explicando, falando, né? Depois eu chamei a minha secretária e falei, olha, não interessa se você fez ou não fez alguma coisa que ela ache que você acha que ela mentiu. Concorde com ela. Não interessa se ela errou ou se você errou. Concorde. E assim a secretária fez. Ela concordou. Acabou-se o problema. A senhora saiu de lá extasiada. Feliz. Todo o problema se resolveu. Então, o que eu penso é que quando você tem tranquilidade, você consegue, vamos dizer assim, transmitir isso com mais facilidade. Queria falar com você agora sobre a sua segunda experiência. Você disse que você enxergou que a sua consciência estava milimetricamente fora daquele corpo biológico. Você diria que, de uma certa forma, nosso corpo físico é uma espécie de inteligência artificial biológica? Não, biológica. Biológica, faz parte da Terra. Sim, mas a inteligência artificial não pode fazer parte da Terra? Deixa eu explicar um pouco mais. Já chegaram informações ao canal, em entrevistas, de que tudo é matemática. Seria uma forma de entender
ou universo? Veja só, de fato, quando um físico olha para o universo, é muito interessante o quanto que a matemática consegue explicar o que nós vemos. A física quântica, todas essas proposições da física quântica, como o princípio da incerteza, emaranhamento de partículas, não são coisas que foram trazidas pela intuição. Foram consequências de investigação em fórmulas matemáticas. Elas propunham uma realidade, você fala, não, isso não pode ser. Aí você ia lá e via que era assim. Então, foi criada uma nova intuição a partir disso. Quando eu falo em inteligência artificial, eu não estou falando de inteligência artificial proposta pelo ser humano. Eu estou falando se, dentro desse contexto de que tudo talvez possa ser entendido como matemática, a própria vibração que você enxerga, tudo é vibração, de uma certa forma você pode falar que tudo você pode entender através de números. Aí eu pergunto, nesse contexto, o corpo humano que você via como biológico e não como uma consciência, eu pergunto se de alguma forma você poderia entender esse corpo humano como algo construído para estar a serviço da consciência. Exato. Isso. Exatamente. Ele é vivo, ele é biológico, ele pertence aos elementos, nós sabemos, e isso é científico, que nós somos elementos químicos, certo? E que a junção desses elementos químicos é o corpo. Tanto é que quando a gente morre, se decompõe. Ou seja, nós não somos o corpo, nós usamos o corpo. Exato, eu adoro falar para os meus pacientes que o nosso corpo é a nossa roupa, certo? Então a gente usa uma roupa. E a roupa que a gente usa é o nosso corpo, que é inteligente, muito inteligente, né? Os processos biológicos, químicos, eles são inteligentíssimos. Nesse momento que você teve essa segunda experiência, que você se viu ligeiramente fora, como é que você chegou a essa conclusão? Era uma sensação ou você tinha uma visão externa em que você tinha a visão do corpo inteiro? Eu via. Não era uma sensação, eu via mesmo. Eu vi o corpo. Eu vi o corpo ali. Por isso que eu falei, por isso que eu não estava em cima. Eu não fui para cima, não fui para lá, eu estava ali, ó, coladinha, mas eu via. Mesmo coladinha, você tinha uma visão dele inteiro. Inteirinho. E ele continuava atuando como sendo você. Continuava atuando. Da mesma forma, como aproveitando, a doutora Yvonne Kaysen, ela quando estava nadando para chegar à margem segura, quando caiu o avião, teve um pouso forçado, ela estava nadando, na hora que ela afundou, ela pulou para cima, passou a ter uma visão externa, porém, quando ela voltou a nadar, ela emergiu novamente, continuou a nadar, ela tinha a visão de cima e simultaneamente dos olhos carnais. Eu tinha os dois. Você também tinha dupla visão? Tinha. Eu tinha os dois. Os dois. E por isso foi possível eu compreender que o corpo animal, né, e essa outro, que é, vamos dizer assim, a essência inteligente. Porque eu conseguia os dois, eu via, né, o corpo funcionando ali normal e essa outra que percebia completamente. Da mesma forma como a doutora Yvonne Kaysen, você tinha a visão do que nós podemos chamar de olhos não materiais, para simplificar, simultaneamente a visão dos olhos materiais. Exato. E mais, eu posso falar que existe um corpo para esses olhos não materiais. Não era só os olhos, existia um corpo. Você tinha uma percepção ou teve também uma visão? Existia uma percepção extracorpórea que era grande. Eu não era pequenininha, eu não era só o olhinho. Por isso que eu falei que eu me afastei. Minimamente, mas eu me afastei.
Eram 2 corpos. 2 corpos do mesmo tamanho? Não, esse que via, vamos dizer assim, esse princípio inteligente, ele era maior. Era humanoide também? Não, eu não vou nem falar humanoide, eu vou falar que ele era um duplo daquele que eu via. Mas, na hora, porque aí nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos pegando aquilo que aconteceu, estamos esmiuçando. Na hora que tudo aconteceu, eu não fiquei, vamos dizer assim, eu estou olhando para uma experiência que aconteceu e estou te respondendo ali, aqui agora. Sim, era da mesma forma, mas naquela hora eu não fiquei pensando se era da mesma forma ou não. Eu simplesmente estava encantada de ver o corpo animal. A percepção que eu tenho é que todos nas experiências nunca pensaram nisso que nós estamos conversando durante as entrevistas. É sempre uma tentativa de trazer para a nossa pequena compreensão o que foi tudo aquilo, né? Isso, exatamente. Você falou, aqui a gente pode abraçar, transformar aquele amor em matéria. É uma interessante interpretação disso. Quer dizer, a missão da matéria seria... Como é que você poria a missão da matéria? É colocar em 3D o que é, vamos dizer assim, o que pertence ao cosmos, ao fluido. Eu vou falar porque quando a gente está em grande sofrimento e uma pessoa com grande amor nos abraça, não é uma delícia? Quando você está ali, vem uma criança com toda aquela alegria e te abraça, não é algo fantástico? Então, esse é o motivo por que estamos aqui, na minha concepção, tá? Não tô falando que é essa a concepção das outras pessoas, mas da minha concepção, para experimentar isso, experimentar o amor, porque é uma delícia. Eu fiquei extasiado com a experiência da água que você teve no chuveiro e do reciclado. Isso me lembrou, falo mais uma vez, a experiência da Miriam Lima, que foi recepcionada pela relva, dizendo você é bem-vinda. Então, é a primeira vez que eu escuto isso. Já houve pessoas que comentaram que a natureza falava com elas, mas é a primeira vez que eu ouço a frase que foi dita. Eu também. Eu nem sei o que perguntar sobre isso, eu só queria voltar a falar sobre isso, porque a água falar com você, falar que eu estou aqui não só para limpar você por fora, mas por dentro também, e o reciclado, isso parece que causa uma explosão que aumenta a percepção do que nós somos aqui. Te tira daquela coisa da obrigação, entende? Eu vou te dar um exemplo assim, que eu acho que é bem interessante, que é uma percepção que eu tive. A gente vê pessoas muito humanas, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, pessoas de um amor, uma capacidade de doação. E antes dessas minhas experiências, eu sempre olhava para essas pessoas e pensava assim, nossa, mas eles estão perdendo tanto da vida para fazer isso? Eu olhava com outros olhos. Hoje eu entendo que eles tinham muito e eles tinham muita compaixão de nós, no caso eu, porque eu não enxergava. Então eu achava que eu sabia mais do que eles, porque eles estavam perdendo muitas coisas, né? Materiais, perdendo coisas. Mas não, eles sabiam muito mais e tinham uma capacidade muito grande de estar nesse todo aqui na Terra, né? E para eles era muito importante o tempo inteiro estar, vamos dizer assim, se misturando com todos e espalhando a fragrância do amor. Então, da mesma forma, quanto mais a gente se abre para tudo, e em vez de você pegar o seu reciclado e jogar no lixo, porque você tem obrigação, você lembrar que um reciclado começou comigo, meu. Todas as vezes que eu pego um reciclado, eu lembro disso, da importância que é para ele também. Porque aí você tira ele do espaço do objeto e coloca ele no espaço da criação, certo? Eu não estou falando que ele é humano, eu não estou falando... Eu estou falando que cada coisa tem a sua importância nesse mundo onde a gente tem a matéria.
Mas você fala, eu não estou falando que ele é humano, eu me pergunto, mas o que é ser humano quando você escutou isso da água? A água não é pouca coisa, não? Ela é o amor! E é isso que eu estou querendo dizer. Tudo que está materializado aqui faz parte do amor, seja de que forma for. Então, quando a gente trata bem o nosso planeta, a gente está tratando bem aquilo que nos acolhe. Então eu quero convidar você para deixar, você já deixou de várias formas, mas uma última, uma mensagem final. Sim, eu tenho uma mensagem final, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Muitas pessoas ouvindo esse meu relato, ou o relato de EQMs, podem, tipo assim, ficar tão, nossa, eu nunca tive essa experiência, eu gostaria de morrer, eu gostaria de ter uma experiência dessa, é sensacional esse tipo de coisa, minha vida aqui é muito pequena. Eu queria dizer, não existe nem lá nem cá, existe consciência, uma consciência maior das coisas. Então, quando você se abre, você começa a compreender, você começa a entender que tudo aquilo que você se compromissou em fazer, qualquer coisa. Eu sou um executivo de uma grande empresa. Eu sou, sei lá, X, eu sou a mãe, eu sou isso. Isso é só uma parte da sua manifestação. A parte maior, aquilo que realmente importa, é o que está animando esse corpo. O seu corpo não é a parte principal. E você pode ter aqui. Então, o que eu queria dizer, não queira morrer para experimentar, porque você vai perder uma coisa maravilhosa, que é poder transmitir aqui, em 3 dimensões, tudo isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?